Então, a página que nós vamos criar agora é a página das nossas conversas. Quando um usuário, tipo um usuário comum, né, da nossa aplicação aqui, ele tem acesso a um anúncio, ele pode mandar uma mensagem para tirar alguma dúvida, né, com a pessoa que está publicando o anúncio, e vai abrir essa página que seria a página de conversa, que a gente vai permitir que ele troque um chat ali com no caso a garagem, né? Então vamos criar essa página aqui. Vamos clicar aqui em criar uma página em branco e vamos clicar na página de conversas. Criar página. Vamos fazer a mesma coisa com as outras. Vamos clicar aqui na página de detalhes. Vamos copiar a app bar aqui. Vamos clicar em conversas. Vamos deletar a app bar daqui. E vamos clicar aqui em cima e vamos colar. E já vamos mudar o título aqui para não esquecer. Página de conversa. Depois a gente pode mudar caso a gente queira ajustar esse título, mas seria a nossa página de conversa. Tá? A página, basicamente, é uma página que vai ser uma página em tese simples, só que a gente vai precisar criar o que a gente chama de componente no Flutter Flow, só para dar um aspecto visual mais interessante. Tá? Então, eu vou separar o componente de quem envia a mensagem e de quem recebe a mensagem, para a gente ter um aspecto visual, né, do chat de quem enviou a mensagem e de quem recebeu, para ficar na tela aqui bonitinho. Tá? Então, para isso, nós vamos criar aqui ó, um componente. Vamos clicar aqui, componente. Clicar aqui, new componente. Isso, agora foi. Criar um componente em branco, um emissor. Tem que ser new componente, não new page. Ele vai aparecer, tá? Então, esse componente ele vai ser um componente que tem poucas informações, né? Não tem muita coisa, mas ele é importante porque aqui vai ficar o texto e o nome do usuário de quem está enviando o texto. Tá? Então, dentro desse componente, eu vou organizar as coisas dentro de um container, para eu poder colocar fundo, assim por diante. Então, vou clicar aqui em um container. Esse container eu vou deixar ele expandido. Colocar aqui, vou deixar ele com o máximo aqui, deixar ele expandido, infinito, tá? Que aí, se eu puder esticar aqui, eu vou ter liberdade para isso. E dentro desse container, eu vou colocar um rol, para organizar as coisas. Opa! Dentro do container, eu vou colocar um rol. E dentro desse rol, eu vou colocar as informações que eu preciso, tá? A primeira coisa que eu vou colocar vai ser um ícone aqui. Que esse ícone vai ser um ícone de chat. Vamos ver se a gente acha um ícone legal aqui. Pode ser esse aqui. Vou colocar esse aqui, que é bonitinho. Vou colocar um ícone maior. Colocar uma corzinha aqui de... Deixar o primário text mesmo. Padrão para não ter problema, tá? Aí dentro dessa própria linha, desse próprio rol, eu vou colocar uma coluna, tá? Porque eu quero que as informações apareçam aqui agora em formato de coluna. Nome do usuário, quero o tempo ali do chat, né? Quanto tempo a mensagem foi enviada e o texto da mensagem. Então, são apenas 3 informações que eu vou estar colocando ali. Então, eu vou colocar aqui um texto que vai ser o nome do usuário que mandou a mensagem. Um segundo texto que vai ser a data da mensagem ali, o tempo, e um terceiro texto, que vai ser o texto da mensagem. Texto da mensagem, tá? E aí, usando a coluna, eu consigo alinhar todo mundo para a esquerda, deixar bonitinho aqui. Eu vou poder pegar esse nome do usuário, vou colocar isso aqui como um bold, mais detalhado ali. Essa data, eu vou colocar ele como um extra light, e vou colocar um tamanho bem pequenininho, colocar 10 aqui. O texto também aqui eu vou colocar como 12, o título do usuário ali. Precisa ser grande, né? Para não ocupar muito espaço na mensagem. E o texto da mensagem eu deixo como 12. Acho que é suficiente. E eu vou colocar esse último texto aqui, eu vou colocar ele dentro de uma linha, para ele poder expandir livremente aqui
Deixa eu ver o tamanho da coluna. Acho que a coluna não está expandido. Isso, deixa a coluna como flexível para o texto ocupar todo o espaço que puder aqui. Ficar mais livre, né? Se você dimensionar aqui, ó, você vê que vai ser dimensionado, mas o texto vai ficar sempre centralizado ali, ó, para poder se expandir. Então, eu coloquei ele dentro dessa coluna aqui, tá? Aí nós vamos fazer a mesma coisa agora com o chat de quem vai estar recebendo. Para não ter que ter muito retrabalho, nós vamos clicar em cima do componente emissor, vamos duplicar esse componente. Então, clicar ali em cima do emissor copy, vamos colocar aqui recebedor. Beleza. E o que a gente vai fazer aqui é só inverter esse lado, tá? Vamos pegar nossa coluna e nosso ícone, vamos inverter ele de posição. Vou pegar a coluna, colocar primeiro, aí o ícone já foi para o lado de lá, e vamos inverter a coluna agora para o lado direito, tá? E a linha também, né? Pegar a linha que está aqui dentro da coluna, coloca as informações lá para o lado direito, que aí ela vai ficar nessa forma assim, tá? Então um ficou para a esquerda e o outro ficou para a direita. Podemos só colocar um padding aqui, vamos só colocar um padding do lado direito, um espacinho aqui 12, vamos colocar no emissor também do lado esquerdo aqui 12, para não ficar grudado ali com o nosso ícone. Tá, joia? Então, com isso, nós temos então dois componentes para o nosso chat dentro da nossa página. Nós vamos usar isso dentro da nossa página de conversas agora, tá? Então, vamos construir aqui a nossa página de conversas usando aqueles componentes ali, tá? Então, vamos adicionar aqui. Nós já temos uma coluna, né? Nós vamos adicionar nessa coluna, nós vamos adicionar uma list view, que vai ser quem vai trazer os elementos da nossa conversa. E embaixo dessa list view, a gente vai adicionar, embaixo da coluna aqui, nós vamos adicionar um rol. Colocar um rol aqui dentro. Dentro desse rol, a gente vai colocar um text field, que vai ser onde a gente vai digitar a conversa, e um button, que é onde a gente vai clicar para enviar a conversa. Text field, vamos formatar ele. Vamos colocar aqui ele, esse formato fixo aqui. Vamos colocar pelo menos 6 linhas de chat aqui. Mínimo de 6 linhas para ele poder digitar a mensagem. E vamos deixar minimizar aqui. Opa, vamos colocar ele como infinito aqui. Clica no text field. Não está aceitando, acho que é por causa do jeito da coluna ali. Vamos voltar aqui e deixar a coluna como flexível. E aí a gente apaga ele aqui. Opa, tá aceitando. Vamos ver o jeito que ele aceita aqui. Text field. Cadê o tamanho? Acabou ficando como 2 aqui. Não, tipo de expansão dele. Ah, tá. Eu estava mudando a expansão do rol, mas não mudei a expansão dele. Deixa o rol fixo e volta aqui no test field aí apaga ele aqui que ele se expande. Estava mudando o lugar errado, por isso estava dando ele. Tá, joia? Agora o button. Eu quero um button mais quadradinho. Vou deixar ele com tamanho fixo ali. Vou colocar aqui, vou tirar esse texto, não vou deixar texto nenhum. Vou colocar só um ícone dentro desse button. Vou colocar ele como 60, 80 por 80. E vamos procurar um ícone para o nosso botão de send, enviar mensagem. Esse tem um botão. Isso aqui tá bom. Vou colocar esse aqui, íconezinho aqui de enviar a mensagem. Vou colocar tamanho 22, 28. Tá bom. Vamos melhorar o que? O border radius já tá ok. Vamos tirar esse padding aqui. Vamos colocar o padding interno, né? Colocar só 8 na esquerda para o ícone ficar mais centralizado ali. E vamos colocar um padding aqui agora de... Não podemos colocar na linha. Vamos deixar para colocar na linha esse pad. Colocar aqui no rol. O itens space. Colocar um espacinho ali. E a gente coloca já
12 de cada lado aqui para ela desgrudar. Então, isso aqui ficou no lugar de enviar o texto. Acho que podemos baixar aqui para 4, mínimo, fica mais bonitinho. Tinha muito espaço, tá? Então, seria aqui a parte que o usuário vai digitar o teu texto e vai enviar. Vamos só colocar o rótulozinho ali. Digite sua mensagem. Vai aparecer aqui. O usuário digitar a sua mensagem. Agora no List View, a gente tem aquela opção de colocar quem que vai estar enviando, quem vai estar recebendo a mensagem, né? Então a gente vai ter que colocar aqui uma, uma opção do Flutterflow que de forma a decidir quem está enviando essa mensagem, né? Então chama um componente condicional, né? Um condicional componente para ele decidir qual componente ele vai mostrar, tá? Se foi a mensagem que eu enviei ou se foi a mensagem que eu recebi, tá? Então vamos primeiramente fazer o que? Vamos buscar nossas conversas, né? Vamos clicar lá na DD Carry, para Basic Carry, vou pegar aqui conversa, fazer um list roles, né? E vou trazer todas as conversas daqui da minha página. Então, antes de adicionar aqui a Carry para trazer todas as conversas, né, que a gente vai mostrar para a gente poder construir aqui a nossa list view, nós temos que colocar alguns parâmetros, porque aonde vai ser iniciada essa conversa? Essa conversa é iniciada aqui na página de detalhes. Então, quando o usuário envia uma mensagem, ele tem que passar um parâmetro para essa página, porque ao clicar nesse botão, ele vai criar uma conversa nova, se não existir, né? Se existir a conversa, ele vai abrir a conversa que já existe, mas se não existir, ele vai criar uma conversa nova e ele vai ter que passar esse ID dessa conversa. Se existir, ele passa o ID que já existe, senão ele cria um novo e passa o ID novo, tá? E ele tem que passar também a informação de qual anúncio ele está, para poder vincular isso também com o anúncio que ele está clicando aqui, a gente poder ter isso para poder puxar depois. E fora isso, o anúncio, no caso, ele tem um usuário vinculado, que é quem cadastrou o anúncio. Então, esse botão de enviar mensagem, ele só vai aparecer para o usuário que não é o dono do anúncio. Então, a gente vai depois colocar uma visibilidade condicional aqui e para mostrar esse botão somente quando não for o usuário que cadastrou o próprio anúncio, tá? Porque não faz sentido eu mandar uma mensagem para mim mesmo se eu cadastrei aqui. Tá? Então, a gente tem que colocar esses parâmetros lá. Vamos colocar aqui na página conversa. Então, no início, aqui no lado superior direito, eu tenho aqui o page parâmetros. Eu posso clicar no maisinho, eu vou adicionar alguns parâmetros aqui. O primeiro que eu vou colocar aqui vai ser o ID conversa, que é do tipo ID, que é o ID que vai ser criado lá no banco lá. Tá? Ele é requerido, é obrigatório. O segundo vai ser o anúncio. Vou colocar aqui anúncio rol, que eu já para aproveitar que eu estou no anúncio lá na tela de detalhes, eu já passo o anúncio inteiro que eu tenho todas as informações aqui desse anúncio, tá? Então, eu sou para base rol, colocar aqui e vou adicionar um parâmetro novo, embora eu poderia puxar do próprio anúncio, mas vai ter um momento que eu vou ter uma página de conversa e vou precisar abrir uma conversa de quem tem um anúncio com quem mandou a mensagem, né? Para poder responder a pessoa. Então, eu vou deixar um campo aqui, né? Que vai ser o ID do recebedor, de quem vai estar recebendo a mensagem no chat. Recebedor. Recebedor. Isso. Que vai ser um rol lá do Supabase. Tá, cadê? Supabase rol do tipo usuários, que vai trazer todos os dados do usuário ali. No caso, o profile ali, né? Que tem nome do usuário, que eu às vezes vou usar para mostrar aqui. Então, vou deixar assim. E vou confirmar. Então, ó, depois de colocar os parâmetros da página, a gente já pode clicar aqui na nossa List View e vamos trazer então todas as mensagens da nossa conversa. Vou clicar aqui, para Basic Carry, vou trazer as mensagens, uma lista de roles, só que vou trazer todas as mensagens que têm o ID de conversa igual ao ID de conversa do parâmetro ali. Então aí eu trago todas as mensagens desse ID de conversa
E aí eu posso, para ficar mais fácil de mostrar ali, né? Eu vou ordenar essas mensagens com base na data de criação ali, que é aquele campo automático, né? Mandou a mensagem, ele já armazena. Eu vou colocar em ordem decrescente para poder pegar as últimas conversas primeiro. Então, clica aqui em confirmar. Ele pergunta se quer fazer isso de forma dinâmica. No meu list view, como não tem nenhum componente ainda, né, ele mostra daquela forma ali, tá? Mas agora a gente vai colocar dentro do nosso list view, a gente vai colocar o elemento, né? Para poder colocar os componentes lá. Então eu vou pegar aqui, ó, no meu list view, vou clicar aqui no maisinhos e vou digitar aqui condicional. Vai aparecer esse elemento para a gente, ó. Eu clico ali em adicionar e ele é um if, é uma condição que eu vou verificar se a pessoa que está enviando a mensagem, ele é, é, sabe, se aquela mensagem, né, se o emissor da mensagem sou o meu usuário, se for o meu usuário, ele vai mostrar um componente, se não, ele vai mostrar um outro componente, tá? Então, dentro das mensagens, deixa eu abrir o banco aqui. Dentro das mensagens, você tem um campo lá que você tem quem que é o sender ID, quem que é o receiver ID. No caso do chat, quando eu abro o chat, eu sou sempre o sender, né? E a pessoa que recebe a mensagem, né? Que seja no caso de eu ser o garagista, seria o usuário, no caso de eu ser o usuário, seria o garagista, né? Então, mas sempre quem abre o chat é quem está enviando a mensagem. Então, se o meu sender ID aqui, na condição, ó, clicar aqui, vamos pegar aqui mensagens hall, e vamos verificar se o sender ID aqui for igual ao meu usuário aqui, ó, authenticate user ID, significa que eu estou mandando a mensagem, tá? Então essa é a condição. Então se esse sender ID é igual ao meu user ID, significa que eu sou o emissor. Então que componente eu vou usar? Então, o componente que eu vou usar para esse caso aqui vai ser o componente que eu vou adicionar aqui agora, que vai ser o componente do emissor, de quem está enviando. E aqui no caso do else, né, que eu vou clicar aqui para visualizar o else, clica no olhinho aqui, que ele permite você adicionar, clica no componente e vai ser o recebedor. Tá? Então aí a gente tem essas duas possibilidades, do emissor e do recebedor. Vê que as mensagens mudam de lado, porque foi isso que a gente fez lá para diferenciar, tá? Aí aqui na List View a gente pode clicar aqui, voltar, colocar um itens space de 12 para separar os itens ali e não ficar todos grudados. Podemos colocar também um padding no lateral aqui na List View de 12 para não ficar tudo grudadinho ali. E o resto do tamanho vai se ajustando. Aqui no Roll, eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa coluna, eu quero que esse rol de mandar mensagem fique lá embaixo. Então, eu vou clicar nessa coluna aqui, vou escolher essa opção aqui, ó. Aí ele vai jogar os componentes, né, para as extremidades. Então, essa mensagem ela vai ficar sempre na extremidade inferior e o top aqui também sempre na superior. E aí eu vou colocar um padding para separar aqui de 20 e um pad lá embaixo também de 20 para poder separar lá no final. Aí já fica uma carinha de chat mais organizadinha aqui. Nesse campo aqui, ó, faltou um detalhezinho. Ele tem já dentro do campo uma opção de limpar, que é o Show Clear Field Icon, que ele permite mostrar um campozinho ali para o cara que quiser mandar aquela mensagem já limpar rapidamente. Se eu até quiser mudar aqui, eu posso mudar a cor, né? Colocar aqui um xizinho vermelho. Se quiser colocar um valor maior, 22, posso deixar o íconezinho ali. Mais organizadinho pra gente, tá? E aí sim, agora a gente pode continuar aqui organizando aqui os nossos outros passos, né? Porque agora a gente tem que clicar aqui, tem que enviar a mensagem depois de clicar o texto. A mensagem tem que aparecer aqui. E quando o usuário lá mandar uma mensagem, ela também tem que aparecer aqui, tá? Então vamos fazer isso agora. Então vamos. Depois a gente tem que arrumar aqui esses componentes para eles poderem receber os dados, né? A gente criou apenas visualmente, mas depois a gente tem que colocar os parâmetros para a gente poder passar lá. Vamos primeiro clicar aqui no button
e colocar a ação para enviar a mensagem primeiro, tá? Então clica nesse botão aqui, clica aqui, vou clicar para abrir aqui, on tap, add icon, vou fazer um back-end, Supabase, start role, vou inserir um role lá na mensagem, e aí eu tenho que passar aqui os valores, que é o quê? Qual que é o texto da mensagem? Da onde vem o texto? Nós temos aqui o nosso text field, podemos até mudar ali, né? Colocar TF mensagem, tá fácil para achar ele lá, tá? Clicamos no botão, voltamos lá. Então, o texto vem da onde? Clica aqui em valor, widget state, TF mensagem. add field, nós vamos colocar quem que é o sender ID. O sender ID sou eu que estou mandando a mensagem. Tá? E o receiver ID, clica aqui, receiver ID, é o carinha lá do nosso recebedor, né? De recebedor, a gente está mandando ali pegando o Supabase Role dele lá inteirinho, né? Então pegar o user ID dele, que é o user ID que é o ID principal, tá? Ver se tem mais algum campo aqui, conversa ID, né? Para poder vincular essa mensagem com uma conversa, então vincular o ID conversa e ok. O próximo passo é só fazer um clear lá no campo, né, da mensagem, clear text field, e vamos limpar a mensagem para saber que foi enviado, né? E vamos dar um refresh para carregar aquela lista do banco de dados ali de novo. Quando eu enviar a mensagem, ela vai fazer um refresh no nosso list view e mostrar a mensagem que a gente acabou de enviar, tá? Joia, beleza. Uma ação que nós temos que fazer também é que assim, se eu estou aqui no chat e alguém manda mensagem, como que eu sei, né? A gente não está fazendo uma vinculação expressa lá com o Supabase para que ele possa enviar essa notificação aqui para o nosso app. Então, a gente vai ter que criar isso de uma forma que ele fique verificando, né? Dando um refresh nessa tabela para poder carregar esses dados. Uma forma de fazer isso aqui no Flutterflow é criar uma ação periódica que fica executando a cada tantos segundos, minutos, horas, né? Aí você que define o tempo que você vai criar ela. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Clica fora da página, vamos adicionar no início aqui, né? Um action, no on-page load. Assim que carrega a página, ele já começa a start essa periodic action, né? Vai clicar aqui add action e você pesquisa aqui periodic, a palavrinha periodic, vai ter a opção que é start periodic action. Ele vai mudar aqui, isso aqui é um periodic action, né? Nas configurações aqui tem o tempo, ó, cada 1 segundo, por exemplo, eu posso deixar colocar aqui a cada 5 segundos, que é 5 segundos é razoavelmente rápido, né? E ele vai iniciar isso aqui e vai continuar repetindo isso aqui, fazendo o quê? Eu quero que ele faça aquele refresh database, e eu quero que ele faça o refresh lá no meu list view. Tá? Então isso vai ficar aqui periodicamente sendo executado a cada 5 segundos, fazendo um refresh lá no meu list view. Tá? Com isso, então, a hora que eu entrar no chat, mandar uma mensagem, ele já vai ficar fazendo isso. Então, se o usuário manda uma mensagem, vai aparecer aqui para mim. Tá? Então, isso é muito importante para organizar. Aqui no nosso list view, vamos só mudar a forma como ele mostra as mensagens ali. Se você clicar aqui nele, né, na parte de configuração dele, tem a parte que você marca ele como primário. Então, ele estando marcado como primário, a sua coluna ela não precisa estar marcado como scrollable, né? Porque ele vai scrollar aqui dentro. E aí a gente vai marcar com reverse para ficar igual no WhatsApp. As últimas mensagens, mensagens mais recentes, elas ficarem aqui embaixo, né? E aí vai subindo, que fica mais interessante, que é um padrão que a gente já conhece, todo mundo conhece, tá? Então vamos voltar agora só para configurar o nosso emissor e recebedor ali, nossos componentes. Vamos clicar ali, vamos clicar no recebedor. Eu acho até que seria interessante a gente mudar esse fundo aqui, colocar um fundo de success aqui. Continuando aqui, eu vou deixar numa cor diferente, acho que esse verde não ficou legal. Bom seria escolher com o tempo, né? Vou colocar não gosto de misturar o cinza colocar esse acente 1, acho que tá bom esse aqui.
E vou depois colocar o mais escuro aqui para o outro. Aqui, emissor. Colocar aqui no container. Colocar uma 104. Vamos voltar lá na nossa conversa só para ver como é que fica. Ficar mais escurinho, né? Não deixar assim, para dar uma diferença entre uma conversa e outra. Vamos voltar lá nos. Clicar aqui, componentes. Emissor. É, eu acho que esse espaço aqui do chat também, mas tá bom, vamos deixar assim. Ficar resolvendo muito problema de estética, a gente demora muito. Vamos focar aqui em colocar os parâmetros agora que a gente precisa receber para essa mensagem. Porque os valores, né, que a gente tem que receber aqui para estar apresentando lá, tá? É, vamos colocar aqui no componente parâmetros, nós vamos colocar mensagem rol, que a gente vai passar o rol da mensagem direto aqui pro componente, se usar, né, o Supabase rol lá. Supabase rol, coisa do tipo mensagens. Não é uma lista, é só um componente. E vamos passar aqui uma string, opa, nome usuário, nome usuário que vai ser do tipo string. A gente passar para cá. Então confirma. Então aqui em cima vai ser o nome do usuário. Vamos mudar aqui para nome do usuário. Colocar os valores padrão, nome do usuário e a cola. A data. Vamos pegar essa data aqui. Vamos puxar ela do nosso message hall. Vamos pegar o create at e vamos fazer uma formatação do datetime aqui, que é uma formatação bem interessante, que é um relativo. Ela vai mostrar, foi enviada há 30 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 dia. Entendeu? Então é bem interessante. Já vem prontinha essa formatação para a gente. E o texto da mensagem, que a gente pega aqui, mensagem, texto, só colocar valor padrão aqui, texto. Não vamos colocar valor padrão não, né? Se a pessoa manda colocar só um ponto aqui. E aqui a gente coloca aqui, ó, vai aparecer ali na Will Builder. Colocar só um ponto, porque se o cara não manda nada, né? Clica em enviar sem nada, pode ser que a gente não validou isso lá. Clicar em confirmar. Não aparecer que foi uma mensagem dele. Tá, ótimo. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa lá no, no recebedor. Então vamos aqui no recebedor, adicionar o componente parâmetro e vamos colocar aqui mensagem raw. Puxa aqui o database, supabase, mensagens. E adicionamos o nome usuário. Não pode ter caractere especial. String. Confirmar. Vamos substituir o nome do usuário. Nome do usuário. Aqui coloca um ponto. Nome do usuário. A data a gente formata da mesma forma. Pega mensagem rol. Pega o create at. Date format e relativo. E o texto da mensagem. Vamos puxar também do mensagem rol. Texto. E colocamos ponto aqui. Texto da mensagem. Confirma. Pronto. Então temos aqui aumentar os erros, porque como a gente colocou parâmetros nos componentes, nós temos que passar esses parâmetros lá na nossa conversa. Tá? Então, vamos clicar aqui primeiro no emissor, clique em visualizar ali, para mim poder clicar nesse componente. E aqui está pedindo, ó, tem que passar então o anúncio rol. E esse anúncio rol seria aqui do messages rol, supa base rol. Que ele já está fazendo o conditional ali, né? Que se no caso quem está mandando, né, a mensagem sou eu, então ele vai colocar aqui como o emissor. Tá? Então ele já vai filtrar lá aquilo antes, por isso que está um componente condicional. Eu clico agora
que sou eu que tô, quem que tá recebendo a mensagem, né? Que é a pessoa que vai receber lá, que é mensagem ao Supabase. Aí o usuário aqui, o nome do usuário, esqueci de passar aqui em cima, né? Vou voltar aqui, emissor, o nome do usuário. A gente não tem o nosso usuário, né? Porque a gente puxou somente passa aqui somente o usuário que vai receber a mensagem. Então, o nosso usuário, para a gente pegar o profile dele, que tem o nome do nosso usuário, a gente pode fazer isso aqui no início da página. Vamos pegar aqui o nosso profile e fazer um Supabase Query. Vamos pegar o profile, pegar um single role, de filter, pegar o profile que tem user ID igual ao nosso. Igual ao nosso, quem que é o nosso? É o nosso usuário que está autenticado. User ID. Isso. Porque o recebedor aqui em cima, que a gente colocou aí de recebedor, já é o usuário que vai receber a mensagem. Seja ele o usuário, se eu for o garagista, seja ele o garagista, se eu for o usuário normal. Tá? Então a gente já tem esse dado ali. Então no emissor, eu não tenho. Então eu tenho que puxar desse profile que eu acabei de puxar ali. Então eu tenho o profile role, vou passar aqui o meu nome, que é o meu nome de garagista. Aí agora lá no recebedor, que é quem vai receber a mensagem, eu vou puxar assim do page parâmetros, o ID recebedor, que aí eu pego o nome aqui dele, tá? Então aí nós fechamos essa parte aqui do chat. Vamos ver o que que ele está dando aqui. Page, vale parâmetro, anúncio rol. Vamos ver onde que está dando isso aqui. Hum, anúncio rol, vamos ver o que que tem aqui no anúncio rol. Dupla vez de rol, requerido. Nós não esqueci de colocar, esqueci de vincular aqui com o anúncio. Estava em branco. Só clicar em confirmar, resolver ali. Pronto. A gente podemos agora testar e verificar o nosso chat, tá? Então eu vou clicar aqui, test mode já expirou. Fechar esse test mode aqui. Vou clicar de novo. Vamos aguardar até voltar. Quando tá abrindo ali, a gente tem que colocar a transição para a página de conversa, né? Então, lá na página de detalhes, a gente precisa incluir a ação no botão de enviar mensagens aqui. Para que quando eu clicar no enviar mensagens, eu tenha que primeiro verificar se existe uma mensagem, né? Então, eu vou ter que primeiramente ver se já não existe uma conversa aberta. Se existir uma conversa aberta, aí eu tenho que usar esse ID de conversa que existe. Então, eu busco se existe uma conversa que tem esse ID de anúncio e o meu ID, que ou seja, se eu abrir uma conversa com esse anúncio, tá? Então vamos clicar aqui, vamos criar essa lógica. Essa lógica é um pouquinho, acho que talvez uma das maiores aqui. Vamos clicar aqui em abrir. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá no back-end, vamos fazer um Supabase, vamos fazer um carry role e vamos buscar conversa. E vamos colocar um filtro aqui que é, se esta conversa tem um anúncio ID igual a esse anúncio item que nós estamos aqui, ID, e um filtro aqui adicional, e também um user ID igual ao meu Authenticate User ID. Se existe uma conversa, né, eu vou colocar um output aqui, existe conversa, que eu preciso dessa variável depois para poder avaliar numa condição, então preciso colocar essa variável aqui. Então, se existe essa conversa aqui na busca, eu vou colocar uma condição aqui agora, ó, condicional. E essa condição, eu vou clicar aqui em condition, vai ser uma condição simples, né? Uma simple condition. Que eu vou verificar o quê? Vou verificar se aquele action output lá, action output, existe conversa. Se o número de itens, né? Se o número de itens aqui, ele foi maior que zero. Ou seja, se retornou alguma conversa, não sei se tem maior que zero, é porque retornou alguma conversa. Então, se retornou alguma conversa, é porque existe. Né? Então, se retornou alguma coisa, se o número de itens é maior que zero, então eu sei que existe uma conversa. Então, se existe uma conversa, então eu vou navegar para a conversa, então a DD Action,
Vou navegar para a conversa. E aí eu vou passar aqui. Tem os parâmetros, né? Tem que passar aqui. O ID da conversa, eu vou puxar aqui. Então, se existe a conversa, o meu action output tem valor, né? Então, eu vou pegar meu action output, item at index e vou pegar o primeiro, né? Considerando sempre que a gente vai ter uma conversa, vou pegar o primeiro item sempre. E vou pegar o ID da conversa aqui, tá? Então, se existe uma conversa, eu estou aqui porque existe uma conversa. E se existe uma conversa, existe um primeiro item lá que tem um ID, tá? Então, isso é claro. Então, passo aqui o ID da conversa. O anúncio rol, eu vou pegar o anúncio item, que é o anúncio que veio aqui para minha página de detalhes. E o ID do recebedor, no caso aqui, o recebedor aqui, ele vai ser o usuário, que a gente tem que verificar se tem aqui, senão tem que fazer uma query ali antes. Vai ser o usuário, que é o usuário do anúncio, tá? Que é quem está recebendo ali. Mas por que tem que colocar esse usuário? Porque quando for o garagista, que eu vou usar essa mesma página de conversa, aí o recebedor vai ser o usuário comum, tá? Então a gente precisou fazer esse ajuste aqui. Eu acredito que a gente não tem aqui o profile. Ó, vamos ver de quem que é esse profile raw aqui. Vamos lá verificar. Esse é o da garagem. Se for o da garagem, tá ótimo, já pode usar ele, né? Que é o usuário do anúncio aqui. Profile, user ID, tem que ser igual a user ID do anúncio. Então temos aqui, ó, nós temos o usuário, porque para mostrar o nome da garagem, quando a gente fez essa página, a gente puxou já o profile da garagem, tá? Então a gente vai usar esse profile, que já está pronto. Então, navegar para recebedor, vamos puxar aqui então o profile raw, Supabase raw. Então já passamos ele aqui. Então aqui é simples, não precisamos fazer o que já tínhamos feito antes, tá? Beleza, então essa é a condição em que existe uma conversa. Bom, temos a condição de não existir. Então, se não existir a conversa, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma conversa. Tá? Então, eu venho aqui no back-end, Supabase, insert rol. Inserir um rol na onde? Uma conversa. E o que que essa conversa pede? O ID a gente não precisa. A gente tem que passar status, user ID e anúncio ID. Tá? O status da conversa, por enquanto a gente não está tratando, vamos colocar aqui como, vamos ver lá no banco, status, conversa é booleano ou sem inteiro. Status vem inteiro. Então vamos passar aqui o valor 1, tá? Depois a gente pode, numa versão diferente, a gente poderia tratar a conversa como finalizada, conversa em aberto, né? Então, dependendo do status da conversa, a gente pode puxar ali e mudar isso aqui para notificar. Às vezes, quando você carrega a interface, mostrar que tem conversas em aberto ainda. Vamos adicionar o próximo campo. Clica aqui, o user ID, né? Então, quem que é o user ID dessa conversa? Sempre quando cria a conversa, o user ID é quem está criando. Então, no caso, sempre é o usuário que cria a conversa. Por aqui, então, sou eu. Sou o Authenticate User ID. Porque o lojista não tem acesso a isso aqui, né? Isso aqui esse botão só vai ter acesso quem não é, lojista. Então, aqui, vamos puxar o nosso próximo campo, que é o anúncio ID. Vamos puxar aqui do anúncio item ID. Pronto. Então, isso nós já criamos e vamos ter que colocar aqui, create, colocar aqui, vou colocar nova conversa, tá em português, nova conversa. Que a gente vai precisar desse ID dela para poder fazer a mesma coisa depois, tá? E aí, o próximo passo é a gente verificar se criou a conversa, né? Deu tudo certo. E, e aí a gente pode então navegar lá para a nossa conversa. Vamos criar aqui uma condição para verificar o quê? Vamos colocar aqui condition, segundo condition, e vamos verificar se aquele action output ali retornou alguma coisa, né? É que não deu certo. Então, se a nova conversa, ela tem um campo ID, colocar aqui, se esse campo ID, é, se ele está definido, né? Se ele estiver definido, porque existe um campo ID ali. Então, se existe um campo ID, é porque foi criada a conversa. E isso, então, permite que a gente faça os próximos passos, né? Então, se existe uma conversa, eu vou fazer agora o nosso navigate to conversa. Que aí eu vou passar aqui
o ID da conversa, que vai ser no nosso Action Outputs, nova conversa, ID. Passar também o nosso anúncio, igual nós passamos antes, né? Anúncio item. E passamos por último, ele mesmo usuário do Profile Role, Base Role, com os dados do usuário. Tá? Então, no caso do falso aqui, a gente pode colocar um snack bar para colocar erro ao abrir conversa. Né? Por algum motivo não criar a conversa aqui, a gente já mapeia isso. Então ficou assim. Então, faço o back-end, verifico se existe. Se existir, eu navego para a conversa com a conversa existente. Se não existir, eu crio. Salvo aqui a variável para mim pegar a conversa que eu criei. Se deu tudo certo, navego para a conversa. Se não deu, mostro que não deu certo. Tá? Então, essa seria o trâmite para a gente testar. Vamos voltar lá. Nosso ainda tem um tempo de sessão. Vamos clicar aqui no Reload. Vamos reiniciar aqui. Para recarregar. E vamos tentar um anúncio aqui que a gente não faz parte. Foi criado com outro usuário, que aí o teste é interessante você sair e criar um anúncio com um usuário diferente, tá? Para você ter essas informações. E tá dando erro aqui com Profile Role. Vamos mostrar a verdade. Aquele usuário que a gente tinha antes, ele não tinha um profile. Então isso você tem que tomar cuidado. Vou voltar lá no banco. Eu vou aqui no Profile e vou criar um profile para aquele usuário anterior, que é aquele primeiro usuário que eu tinha lá que eu não criei. Vou colocar aqui nome garagem, JR, profile URL, foto. Vamos colocar uma foto qualquer para esse profile aqui. Será que existe uma garagem JR? Vamos mudar aqui. Pegar uma abordagem diferente. Vamos pegar esse aqui, acho que esse aqui vai funcionar. Colocar aqui logo, tipo, colocar o tipo 2 da garagem aqui, que é o tipo de usuário garagista, né? Que a gente tem que definir esse tipo manual por enquanto que a gente não tem uma página de administrador. E o User ID, eu tenho que clicar aqui, selecionar o registro, vai mostrar para mim os registros que eu tenho no banco. No nosso caso, seria aquele primeiro que a gente criou, tá? Com a minha primeira conta. Clicar aqui, clicar em salvar, porque agora eu vou ter um profile. Eu estava dando nulo aqui para aquele profile daquele anúncio, né? Então a gente ia dar erro ali. Então, o certo é criar dois usuários e os usuários terem certinho, né? Depois que a gente corrigiu essa parte do profile, não vai ter problema. E lembrando que para isso aqui são várias etapas, então é interessante seguir desde a primeira etapa, porque um pedacinho que faltou a gente fez um detalhezinho, corrigiu um problema, e se você não pegar, você acaba não acompanhando. Tá? Então vamos clicar aqui no Porsche agora não deu erro, o profile foi carregado aqui, mostrou certinho. Você clicar aqui, você vê que tem os dados, né? Foram carregados. Opa, aqui, beleza. E aí eu vou clicar em enviar mensagem. Então, ó, clicou em enviar mensagem, abriu a página de conversa, eu vou falar, olá, faz um financiamento para mim. Clicar no botão de enviar. Então, ó, apareceu a minha mensagem que já foi enviada e já recebida aqui, tá? Tá um pouquinho feio, né? Dá para melhorar o espaçamento ali, mas funcional. Ok. E as mensagens são carregadas no estilo do WhatsApp, né? Então, mensagens são carregadas. Se você olhar lá no app, vamos lá na mensagens. Aqui, ó, as mensagens estão sendo guardadas aqui. E a conversa foi abrida uma conversa aqui com os dados corretamente, tá? Então agora só ajuste estético para melhorar isso aqui. E fica com vocês. Tá joia?